A literatura é uma coisa engraçada. Tem vários livros que fazem com que você não sinta nada. São só palavras jogadas e você gasta muito tempo da sua vida lendo coisas que não te despertam nenhuma emoção. Ao contrário de outros, que podem te levar para lugares inimagináveis, incríveis, acompanhado de pessoas maravilhosas e te tocar em todos os aspectos da sua vida. Olá, meu nome é João Pedro e seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu programa sobre séries, filmes, livros e entretenimento em geral. O episódio de hoje é muito especial, porque além de ser o primeiro episódio sobre livros aqui do podcast, é também sobre um dos meus livros preferidos, a duologia Aristóteles e Dante, do escritor Benjamin Aliri Sainz. Eu acho que é assim o nome dele. E para me acompanhar nessa aventura épica, eu estou acompanhado de dois administradores da página Aristóteles e Dante Brasil, a Janaína e o Manu. E aí, gente, tudo bom com vocês? Oi, tudo bem? Boa noite. Por aqui, boa noite, né? Tudo jóia. Então, agradecendo novamente a presença de vocês para a gente falar sobre esses livros maravilhosos e que em breve está saindo aí uma adaptação dos cinemas. Mas antes de tudo, lembrando que o Longe de Mim Criticar agora tem TikTok e Instagram e você pode encontrar aqui pelo @LDMCpod em ambas as redes sociais para acompanhar outros vários conteúdos por lá também. Eu deixo aqui o aviso de spoiler, porque a gente vai falar dos dois livros da série. Então, se você não conhece e não curte spoiler, deixa pra ouvir depois, que ler tudo. Mas se você já leu e se não liga pra spoiler, vem com a gente, porque longe de mim criticar. Mas vamos falar de Aristóteles e Dante? One summer night, I fell asleep, afraid that nothing in my family would ever change, and I'll feel alone forever. Hey, my name's Dante. Hey, my name's Aristotle. Everyone calls me Ari. Nice to meet you, Ari. I can teach you how to swim. I got you. Trust me. Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo é um romance jovem adulto escrito por Benjamin Aliri Sainz, publicado em fevereiro de 2012, e que também ganhou um audiobook narrado pelo Lin-Manuel Miranda, o autor e ator que criou Hamilton, In the Heights, entre outras obras. O romance tem um tom bem poético e introspectivo, e toca em temas como sexualidade, transfobia, relações culturais e sociais, entre outras coisas. A história se passa em El Paso, Texas, na década de 80, e somos conduzidos pelo ponto de vista de Aristóteles, que começa a ter sua vida mudada após conhecer o jovem Dante durante uma manhã ensolarada na piscina comunitária. Mas então, gente, qual foi o primeiro contato de vocês com o Aridante? Como foi que vocês descobriram o livro? Como foi que vocês se apaixonaram pela história? Então, eu conheci ele recentemente, foi no ano passado. Eu via várias pessoas falando do livro e eu resolvi comprar. E o livro ficou, meses na minha estante. E eu relia outros e não dava jeito de engrenar nesse. E quando finalmente engrenei, eu li numa tarde. O meu livro, ele é todo manchado. Porque eu chorei muito, muito, muito do início ao fim, assim, ó. Porque na minha cabeça, quando eu comecei a ler, eu tinha certeza que eles não iam ficar juntos, que não era uma história feliz. Apesar de eu ver as pessoas falando, eu nunca fixei nos spoilers. E aí eu não sabia que o final era feliz. Então eu tinha certeza na minha cabeça que eles não iam ficar juntos. Então eu chorei do início ao fim, porque eu sou toda romântica, né? Comigo, na verdade, o grande culpado foi Rastopper. Eu não conhecia Rastopper e acabei conhecendo com a série da Netflix. E logo comprei os quadrinhos e eu queria mais, sabe? Eu tava obcecado por essas histórias sobre nós, né? Pessoas LGBTQIA+, que eu tenho 28 anos e como eu queria ter crescido com essas histórias. Então eu acabei buscando outras obras que retratavam essas vivências e logo descobri Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Eu fiz a leitura e acabei me identificando muito com, apesar de 28 anos, acabei me identificando muito com aquelas vivências, a introspecção do Aristóteles, aquilo mexeu muito comigo. O livro, ele é muito cru. Eu fiquei completamente apaixonado, fora a latinidade,
né, ver uma história, ler uma história como Aristóteles e Dante e entender toda essa dinâmica latina, isso é muito gostoso. Então foi paixão à primeira vista. Heartstopper aí servindo como porta de entrada para coisas mais pesadas, né? Sim, sim, né? A gente tem Heartstopper como uma obra tão leve, tão pura, e nós sabemos, na verdade, que isso está em falta no mercado. Mas essa pureza a gente consegue encontrar em Aristóteles e Dante, apesar de ser uma obra que retrata assuntos mais sérios, existe toda uma dinâmica envolvendo Aristóteles e a família dele, que é uma dinâmica complexa, mas você consegue entender o despertar dos sentimentos das duas personagens, tudo muito gostoso de acompanhar. Não tem como não se apaixonar. Eu acho que uma coisa que muita gente critica nas duas obras também é essa questão dessa meio que uma ingenuidade, né, que tá ali por trás, porque quando a gente pensa em obras LGBTQIA+, da época da gente, porque você tem 28, eu tenho 27, a gente pensa em coisas com finais tristes, a gente pensa em coisa com um teor mais adulto. E quando a gente vê essas obras, eu vejo uma banalização muito grande de, é coisa de criança, é coisa de adolescente. Não tô criticando aqui, eu não tô sendo puritano dizendo que não precisa ter sexo em obras, essas coisas. Mas eu tô falando que a gente pode ter de tudo, sabe? A gente pode ter umas coisas mais adultas, a gente pode ter uma coisa um pouco mais inocente também. E conseguir aproveitar todas elas sem desmerecer nenhuma por ter sexo ou por não ter sexo, né? Exatamente. Eu acho também, Google tá aí, internet tá aí. Então, vai muito do que você gosta. Se eu quero ter acesso a uma obra ou várias obras que tenham um contexto X, Y, Z, eu posso pesquisar sobre isso e eu posso me aventurar e procurar e me apaixonar por essas obras. Mas se eu quero uma outra perspectiva, uma outra análise, eu também posso fazer essa pesquisa e me aventurar com essas outras obras também. A gente está num ciclo muito grande, né? Às vezes crítica e principalmente tudo que está muito na mídia, né? Está muito em voga. E tem espaço para tudo, né? E que bom que tem espaço para tudo. A gente precisa desse multiculturalismo, dessas múltiplas obras, para que jovens se entendam como seres humanos e nós também, adultos, possamos entender o que nós vivenciamos na nossa juventude e o que nos aguarda também no futuro. Então, só retomando um pouco a história do livro, do primeiro livro, a gente acompanha Aristóteles e Dante, que se conhecem numa manhã ensolarada na piscina e acabam se tornando amigos. E o livro em si, o primeiro livro, apesar de ser um romance e ele é vendido como um romance gay, o romance em si tem um espaço um pouco menor do que eu esperava, eu não vou mentir. Janaína falou que tinha medo da história acabar com um final que eles não ficassem juntos. Eu já tava pensando, será que eles vão ficar juntos de verdade? Será que vai ter alguma cena deles dois juntos de fato? Porque o primeiro livro foca muito mais nas interações deles com a família, especialmente do Aristóteles com a família, e também deles em relação à amizade e os próprios sentimentos, né? Então o romance ele fica mais pro final. Vocês tiveram esse medo também de não vai ter nenhuma cena, não vai ter um beijo, não vai ter nada? Exatamente assim. E só que na minha cabeça eu achava que era triste, porque eu pensei que um deles ia morrer. E aí quando começam os eventos mais violentos, digamos assim, eu fiquei apavorada. Eu digo, agora vai se concretizar aquilo que eu imaginei. Tá, mas ainda falta muito do livro, não acredito. Tem que ter uma reviravolta, eles vão ter que ficar juntos. Eu também, quando a história começa a flertar muito com essa questão da violência, da homofobia, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei... Meu Deus do céu, só tem tristeza nesse livro. Mas aí o negócio finalmente sai, né? No final, mas sai. Eu já sabia, na verdade, eu não fiquei tão preocupado assim, com o final, porque já existe o livro 2, então aquilo me dava uma segurança muito boa. E eu amava, literalmente, descobrir o universo com o Aristóteles. Eu acho, sabe, todas as dinâmicas dele, tanto com os colegas da escola, principalmente com a família também, todo aquele mistério envolvendo o irmão, aquilo tudo me alucinava. Quando Dante foi então para Chicago e eles estavam distantes e aquela troca de cartas e o Dante se descobrindo, aquilo tudo foi muito gostoso de acompanhar, sabe? Lógico que quando chegou essa parte da homofobia, principalmente no final das violências,
aquilo dá um nó assim, no nosso peito. Mas eu passei, foi uma trajetória assim, muito leve que eu tive. A minha experiência foi bem leve. E pra mim, o que deixou a experiência mais incrível foi a relação com os pais do Dante, assim, porque a minha relação com a minha família sempre foi parecida com a do Dante, então eu me identificava muito com ele. Exceto na parte de ele ter sido aceito, assim, no primeiro momento, né? Eu achei, assim, muito lindo aquilo, abraça a gente. Quando os pais do Aristóteles têm aquela conversa com ele no final do livro, aquilo ali, sabe, é o sonho, eu acho, de todo jovem LGBT, entendeu? E aquilo ali... Ai... Não, eu não tenho palavras pra dizer como aquilo me abraçou. Era tudo que eu queria. Hoje, depois de um tempo assim, as coisas estão legais comigo. Só que o fato dos pais dele terem agido daquela maneira com ele foi o que mais me marcou e o que eu mais gosto no primeiro livro. É aquela conversa dos pais perceberem antes dele que ele amava o Dante. Aquilo pra mim foi a coisa mais linda, sabe? E o jeito como eles trataram aquilo com naturalidade nos anos 80, né? Eu fiquei encantada. Pois é, a relação deles com os pais, acho que especialmente do Aristóteles, porque a gente acompanha o Dante pelos olhos do Aristóteles, então a gente já tem uma relação da família deles que é muito mais liberal, é tudo muito mais tranquilo. Quando a gente vai lendo o que o Aristóteles escreve sobre ele, sobre como ele se vê, sobre como ele acha que a família dele se vê, essa relação do irmão dele que tá preso, as duas irmãs que moram distante, então acompanhar essa relação deles crescendo pra esse momento em que a mãe e o pai dele chega, tipo, olha pra cara dele e fala o óbvio, é muito interessante, é muito bonito também. E é uma coisa que tá bem em falta, né? A gente, principalmente na vida real, a gente tá tendo uma nova geração de obras que tá tocando muito nesse ponto de relação entre o jovem LGBTQIA+, com os pais. E relações muito mais bonitas e muito mais... Às vezes até a gente pensa uma coisa meio idealizada, sabe? Do que a gente esperava que acontecesse com a gente. Então a gente meio que transfere isso pra aquela obra. Então eu acho isso realmente uma das coisas mais legais pra mim do livro. A primeira vez que eu li o livro foi em 2018. Ainda não tinha... pelo menos eu não tinha nenhuma notícia de continuação. Então a história pra mim acabava ali e pronto, sabe? Eu fiquei muito envolto na história porque essa parte psicológica do livro também pra mim me chama muita atenção. É uma das coisas que mais me faz gostar. Esse pensamento do Aristóteles, que é uma coisa que muita gente critica, falando sobre como um adolescente de 15, 16 anos fala e pensa de uma forma tão rebuscada. Só que aí a gente entra em diversos tópicos, tipo... As pessoas não são iguais, pessoas agem e pensam de formas diferentes e se entendem de forma diferente, então pra mim isso é uma coisa que é até crível, mas eu acho muito bonito esses pensamentos dele, a forma com que ele se expressa, a forma com que ele pensa, que ele vê o mundo. Eu acho que é uma das coisas que, junto com a relação dele com os pais, é o que mais me atraiu. Óbvio que o relacionamento dele com Dante também é o ponto principal do livro, até certo ponto. Mas eu acho que isso fica em terceiro lugar, depois dele com os pais e dele consigo, sabe? O entendimento que ele vai tendo dele mesmo. Mas sabe o que eu percebo também? Que quando você é uma pessoa introspectiva, quando você é um jovem introspectivo, aquilo é muito palpável. Eu fui um adolescente extremamente introspectivo uma parte da minha adolescência, né? Não toda. Eu pensava o tempo todo, até escrevia poesia em cima do que eu pensava e do que eu sentia, porque às vezes você não consegue lidar com seus sentimentos e com seus pensamentos, então você acaba transferindo isso para o papel ou para qualquer outra mídia que seja. Particularmente eu achei extremamente palpável assim, os sentimentos do Aristóteles e particularmente essa dinâmica, assim, né, você falou a questão do top 3 aí, ela para mim está tão bem, ela está em primeiro lugar, a dinâmica que ele tem consigo mesmo, a dinâmica com os pais em segundo e a dinâmica com Dante no primeiro livro acaba sendo assim, para mim, o background de tudo. Eu acho que tudo aquilo que está acontecendo é para que o Aristóteles consiga se entender enquanto indivíduo mesmo, sabe? E o Dante se torna, de fato, o parceiro dele para mergulhar nas águas no próximo livro. E apesar de eu amar esse livro, e apesar de ele ser um dos meus preferidos e eu releio de vez em quando, nem tudo é flores e existem alguns problemas. A gente pode falar de coisas mais
óbvias, por exemplo, o ritmo, já que, como eu disse, ele é uma coisa mais poética e uma coisa um pouco mais arrastada, mas eu acho que o que mais se destaca quando a gente fala do primeiro livro em especial são as polêmicas que estão em volta do personagem do irmão do Aristóteles, que a gente descobre que tá preso, e em determinado momento da trama a gente descobre o motivo. Ele matou uma travesti quando se relacionou com ela e descobriu que era uma travesti, não era uma mulher cis. E o livro, o tempo inteiro, faz o tratamento dessa mulher como homem e sempre trata pelos pronomes masculinos. Quando isso foi apontado pela internet, o Benjamin não teve uma resposta muito satisfatória, digamos até que um pouco reativa da parte dele. Ele se justificou dizendo que nos anos 80, de forma geral, não se tratava pessoas trans como os pronomes corretos ou da forma que elas merecem ser tratadas, mas existe a questão de que ele está escrevendo um livro nos anos 2000. Ele não está escrevendo um livro nos anos 80. Muitas pessoas reclamaram sobre isso na internet, e é um dos pontos que mais é falado quando se fala sobre Aristóteles e Dante. Mas como vocês meio que enxergam essa situação? Como vocês acham que... Não tô querendo desmerecer a reclamação, é uma reclamação válida, é uma coisa válida. Mas assim, pessoalmente, falando como homem cis, né? Eu acho que até certo ponto ele meio que tem um pouco de razão nessa questão de tratar com um certo grau de veracidade, e a falta de respeito que aconteceu com ela, o fato dela ter sido morta, vem de uma transfobia que tá enraizada até hoje, né? A gente teve essa questão do casamento gay na Câmara que estava sendo tratada, e a Erika Hilton sofreu transfobia no meio da Câmara, sabe? Então, assim, é uma coisa escancarada, é uma coisa escrachada, e que nos anos 80, de fato, era muito pior. Mas existe essa questão de que ele podia ter tratado isso de uma forma... Talvez dê um pouco mais de peso pra história também, porque é tratado de uma forma bem rápida no livro. Eles meio que citam o que acontece e passa pro próximo tema. Mas como vocês enxergam isso de forma geral, assim? A maneira como foi escrita é problemática até certo ponto, porque o Ari tá se descobrindo, entrando na comunidade, ele não tem conhecimento de temas e tudo mais, pronomes e tudo mais. Acredito que podia gerar um anacronismo ali se ele fizesse de outra maneira. Também entendo todas as pessoas que se sentiram ofendidas e que não gostaram e que foram procurar respostas, entender por que o Benjamin falou assim, né? Agiu assim, escreveu assim, enfim. O problema pra mim foi o autor ter fugido da responsabilidade, não ter sabido lidar com as críticas das pessoas, não ter sabido responder e nem aceitar, né, que ele tinha ferido essas pessoas. Acredito que o erro tá nele, né, apesar da gente saber, né, que quem já leu o segundo livro percebe o avanço, que eu acredito que não foi só Dari. Ali, aquela abertura de mente no livro 2, acredito que venha também da abertura de mente do próprio Benjamin, né? Quando nós estávamos conversando, tanto no momento que nós definimos que iríamos criar a página, no momento que nós definimos que nós iríamos colocar nosso tempo, nossa vida em função da página, a gente acabou discutindo sobre essa questão da transfobia. Eu concordo com a Jan, eu acredito que dentro do livro faz sentido, mas a gente sempre trouxe isso, nós quatro, quando conversávamos. A gente sempre acolhe, sempre vai acolher e sempre acolheu todas as pessoas que se sentiram ofendidas da forma como foi colocado. E concordo também, acredito que o que mais nos chateou foi a forma como o Ben ele lidou com essa situação. Não sei se ele estava querendo defender a obra 100%, mas ele não precisava ter lidado da forma como ele lidou, mas também é um deleite quando você se depara com um segundo livro e você vê todas essas questões sendo corrigidas pelo autor. Como a Jan também disse, é um crescimento do Aristóteles, mas é um crescimento que o Benjamin está refletindo, né? E quando a gente traz isso para o filme, quando a gente tem a It, que é uma mulher trans fantástica, eu virei fã dela, eu sigo ela, eu acho ela incrível, incrível mesmo. Quando ela posta músicas, artistas que às vezes eu não conheço, eu vou lá e pesquiso, e geralmente as indicações nos stories dela são maravilhosas. Então, assim, quando você tem a It cabeçando um projeto de Aristóteles e Dante, você vê a relação do Benjamin com a diretora, dá um sentimento bom no coração, sabe? De que
Aconteceu sim uma falha, mas o Benjamin ele está tentando reverter essa situação e a gente consegue ver isso na obra, tanto do livro e agora com o filme. É porque a gente vai ter a adaptação, né, do primeiro volume da duologia, e a diretora é uma diretora trans. Tô muito ansioso pra assistir esse filme, inclusive eu nunca vou ser feliz enquanto não assistir, mas que vem aí depois dessas polêmicas. Eu vi muita gente dizendo que era um aceno pra comunidade, vi outras pessoas dizendo que era basicamente um pedido de desculpa meio que público sem ele pedir desculpa de fato, e gente dizendo que era só por marketing, pra limpar a barra dele. Eu prefiro acreditar que seja uma coisa realmente de questões criativas, que ela era a melhor pessoa pra dirigir aquele projeto, e a relação entre eles, de fato, que ela sempre posta foto com ele, eles sempre vão pra eventos juntos, ela tá sempre falando sobre como ele ajudou na escrita do roteiro, né, na adaptação. Então, eu acredito que realmente seja uma evolução dele. A gente realmente teve a continuação que foca muito mais nesse caso, e no fato de como o Aristóteles vê o irmão, e a gente tem uma cena com o irmão que mostra que ele de fato é uma pessoa horrível, né? O livro nunca passa pano pra atitude dele. Então talvez seja uma evolução realmente do próprio Benjamin. E também eu não tô querendo aqui cancelar ninguém, óbvio, não tenho nem esse poder de cancelar ninguém. Mas é uma coisa que a gente tá vendo recentemente sobre esse apontamento de obras problemáticas, né? Recentemente a gente teve a edição de alguns trechos dos livros da Agatha Christie, né? Que tirou alguns termos racistas da obra e muita gente entrou num debate sobre se isso é certo, né? Fazer essa, literalmente, edição do livro, retirar esses trechos. E, até certo ponto, eu acho que não é o correto a se fazer. Como no caso de Aristóteles e Dante, a gente está citando, eu não quero que exista uma reimpressão desse livro trocando os pronomes para o pronome correto. Eu quero que exista um trecho dizendo que tem esse erro, que ele precisa ser comentado, que ele precisa ser debatido, ele precisa gerar uma conscientização. Ele não pode ser apagado e remendado pra fingir que esse erro nunca aconteceu, sabe? Eu acho que o livro é muito bom, é um dos meus livros preferidos, como eu disse, mas ele não passa isento desse erro, ele não passa isento do fato do Benjamin não ter se retratado em momento algum publicamente sobre isso. As pessoas que apontaram isso, ele foi meio grosseiro, assim, e também não justifica o fato de ele ser homossexual com o fato de ele não poder ser transfóbico, porque a gente sabe que a transfobia vem de próprias pessoas dentro da comunidade. Então, eu apoio que o livro é bom e ele precisa ser comentado como problemático nesse aspecto e que não deve ser apagada essa história, sabe? Sim, eu concordo também. Eu acho que a gente precisa, todos os apontamentos sobre a problemática, eles são muito válidos, eles são muito bem-vindos. A gente precisa discutir sobre isso, porque se não houver discussão, nós vamos lidar com obras cada vez mais problemáticas. Então a gente precisa discutir sim, a gente precisa levantar esses pontos. De certa forma, eu fico muito feliz assim, com o concerto no segundo livro e com a It encabeçando esse projeto, sabe? Ela, indico para todo mundo aqui, se você não conhece o trabalho dela, siga ela nas redes sociais, ela é fantástica. Do you ever analyze your parents? My dad is pretty weird. I brought you a gift. It's about Mexican art. I don't know if I can accept. I'm crazy about mine. How do you put up with this guy? So, Dante says you're very smart. I'm not as smart as him. Em 2021, Benjamin lançou uma sequência intitulada Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo, que continua a história dos personagens principais, aprofundando no relacionamento entre eles e também deles com os pais e com o mundo. Nessa continuação, Ari e Dante estão começando a se entender como quem são e quais são os seus lugares no mundo, além de lidar também com as diversas mudanças que as suas vidas vão tomar. Mas quais as opiniões de vocês sobre essa continuação que até certo ponto é meio polêmica, né? Porque muita gente fala que é uma, entre aspas, continuação desnecessária. Mas pra vocês, ela é tão boa, ela é melhor ou é mais fraca que o primeiro livro? Na minha opinião, o livro é lindo, é ainda mais poético. Esse eu não li tantas vezes quanto eu li o outro, né? Eu só reli algumas partes, assim, que eu marquei, que eu queria voltar, que me marcaram. Mas eu acho que ele é necessário.
Justo porque a gente passa todo o primeiro livro naquela agonia, pensando, vão ficar juntos, não vão ficar juntos, e a gente tem um mínimo gostinho do que é o romance deles, né, e do que pode vir a ser. Ah, é legal um final aberto, a gente imaginar o que aconteceu com eles. Ai, mas eu preciso. E aí, ter o segundo livro em mãos e ver que eles cresceram juntos, né, e que eles descobriram e passaram por novos obstáculos, eu acho necessário. Eu particularmente prefiro o primeiro livro, né? Me tocou mais, apesar de eu achar a escrita do segundo mais bonita. A escrita do segundo, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, eu tô com ele aqui na mão. De tão lindo que ele é. Pra ser sincero, eu sou bastante fã da Lana Del Rey. E ela lançou 2 álbuns, né? O Chemtrails e logo depois o Blue Band. Eu defendendo a Lana, né? Falando dela, sempre tenho que falar. Mas eu vejo esses 2 trabalhos dela como um só. E isso é muito parecido, assim, com a relação que eu tenho com Aristóteles, na verdade, e Dante, os livros. Eu acredito, na verdade, que os dois, eles compõem uma mesma obra, sabe? Eu sei que não são, eu sei que foram lançados com anos de diferença, mas eu gosto de pensar assim, principalmente porque o livro 2 ele inicia justamente onde acaba os eventos do livro 1. É a mesma cena, é o mesmo ambiente. Então, para mim, eles se complementam, eles acabam se corrigindo, né? E de uma maneira espetacular. Dificilmente eu acredito que alguém vai conseguir ler o primeiro livro sem querer ler o segundo. E detalhe, eu terminei de ler o primeiro, né? Chorando aos prantos. E aí eu comentei algo no Twitter e uma amiga que é hoje administradora da página com a gente comentou: tá, mas tem o segundo livro. Eu não acredito que tem o segundo livro, mas eu tô indo comprar agora. Isso era um domingo. Aí eu comprei o livro e eu tava na ansiedade. O livro chegou no meio da semana, quarta-feira. Eu tinha que trabalhar no outro dia, mas eu li, passei, virei a madrugada porque eu queria saber toda a história. Como eu disse, eu li o primeiro livro em 2018. Eu terminei de ler o primeiro, aí eu chorei, aí eu li de novo. Quando lançou o segundo, eu não ouvi, não li automaticamente assim que lançou, mas eu vi o audiobook com o Lin-Manuel Miranda, porque eu tava na minha fase totalmente viciado em Hamilton, em The Heights, então eu precisava ver tudo que esse homem tinha feito. Aí eu ouvi o audiobook do segundo, e também ouvi o audiobook do primeiro, de novo, com ele, em inglês, e novamente, a escrita realmente tá muito mais bonita, assim. Eu acho que o Benjamin amadureceu muito, mais ainda como autor, né? Porque, enfim, ele já lançou 20 e tantos livros. É uma escrita muito bonita. Eu também prefiro o primeiro, mas eu acho que o segundo, ele traz muito mais cor pra esse relacionamento dos dois, porque a gente acompanha um relacionamento de amizade, mas um relacionamento, né, como namorados é muito pouco. Então, a gente acompanha esse relacionamento deles aqui de fato, mas a gente também tem um pouco dessa retratação do que acontece com essa questão da transfobia no primeiro livro, que trata a personagem com muito mais respeito de verdade aqui. A gente também tem muito falando sobre essa questão da AIDS, que a gente não citou, mas o primeiro livro fala bastante sobre isso também, sobre o início da epidemia de AIDS e como o estigma do relacionamento entre 2 homens estava sendo, né, estava destruindo literalmente a comunidade, como o descaso da sociedade, enfim. Então, eu acho que o segundo livro, ele engrandece pra caramba a narrativa, a história dos dois. Eu ainda prefiro o primeiro, mas eu acho que o segundo livro, mesmo acompanhando muito mais cotidiano e essas coisas assim um pouco mais básicas de uma rotina, eu acho ele muito bonito. Além do fato de que tem aquele ponto no final, que um pouco outro spoiler aqui, mas o pai do Aristóteles morre e me deixou devastado, porque daddy issues, né? Cada um com os seus problemas, e eu fiquei morto, cara, eu chorei pra caramba. Acho que não tem ninguém que sobreviveu assim, ó, intacto depois dessa cena. E para mim, na minha cabeça, ia ser a mãe que iria morrer, sabe? Eu ia lendo e eu queria consumir cada vez mais. Eu li esse livro muito rápido, mas o tempo todo eu tava com uma angústia muito grande. Eu falei assim, gente, vai ser a mãe dele, vai ser a mãe dele. Como que vai ser essa dinâmica com o pai? E aí eu vi o pai se tornando mais carinhoso com ele, completamente diferente do primeiro livro. E aí eu falei, como que isso vai ser na cabeça dele? Ele vai sofrer demais. E aí quando é o pai que morre,
de fato, não tem como você ficar bem depois de ler essa cena. É uma coisa que eu aprendi com Grey's Anatomy. Quando um personagem começa a ganhar muito destaque, é porque vai acontecer uma desgraça. Eu suspeitava que era o pai dele, de fato. Só que eu não tava preparado, cara, eu não tava. E o pior, novamente, é que é uma coisa que acontece muito próximo ao final do livro. Então, eu fiquei desesperado. Como é que isso ia ser resolvido? Como é que isso ia ser desenvolvido ali, sabe? Eu fiquei muito tenso, muito tenso. E como eu disse, tem essa questão do desenvolvimento da relação entre o Aristóteles e o Dante. Eles, de fato, principalmente o Aristóteles, né? Ele vai ali se reconhecendo como um homem que é atraído por outros homens. E como vocês enxergam esse desenvolvimento do personagem? Porque, como a gente estava falando, ele começa muito introvertido. Ele é uma pessoa que ele basicamente não fala nada, ele guarda tudo pra ele mesmo, né? Ele só conversa com ele mesmo dentro da própria cabeça. Como vocês veem esse desenvolvimento dele pra uma pessoa que começa a fazer amigos, sabe? E percebe que ele não é invisível. E percebe que ele pode ser quem ele é de verdade. Bom, a minha percepção é uma percepção muito natural. Até falando enquanto LGBT mesmo. Quando você está ali no início, pelo menos isso aconteceu comigo. Quando você está ali tentando entender a sua sexualidade, tentando fazer com que a sua família também entenda, né? Esse foi meu caso. Não foi tanto do Aristóteles, mas dificilmente um jovem LGBTQIA+, que que esteja passando, na verdade, por um processo de autoaceitação, de entender os seus sentimentos e fazer com que as pessoas que você ama, que no caso é a sua família, entenda também os seus sentimentos, essa introspecção, ela é uma forma de defesa que nós temos. Pelo menos eu digo que porque foi assim que eu vivenciei. E quando você tem essa liberdade, essa abertura dentro de casa, você consegue entender os seus sentimentos e naturalizar, que é algo natural, esses sentimentos, você consegue enxergar a vida de uma outra perspectiva. Você de fato mergulha nas águas do mundo, sabe? Como o segundo livro traz a proposta. Eu acho que essa jornada dele no segundo livro, a maioria do LGBT que se descobre na adolescência e reluta contra, no início, foi o meu caso, contra a sua sexualidade, conforme vai descobrindo esse ponto, como disse o Manu, a forma que desenrola as situações, ela é muito verdadeira no livro. Eu me enxerguei em diversos momentos ali nas situações que aconteciam. Para mim, o segundo livro foi esse complemento, essa parte que faltou, porque no primeiro livro a gente fica muito focado na parte dele diferenciar, né, o que é a amizade e o romance, e no segundo eu acho que ele entra mais em se entender dentro da comunidade. E eu acho que, além de tudo, tem o fato também de que ele tá se sentindo um pouco mais amado mesmo, né, porque o fato de que ele tá se aproximando do pai, ele tá se aproximando daquela figura que ele admira, mas ele nunca teve muita proximidade. E tem muitos momentos, principalmente nesse segundo livro, que são extremamente pessoais pra mim, sabe? Parece que estão tirando as coisas da minha cabeça e botando ali no livro. Além de tudo, como a gente falou, tem a questão da personagem que foi assassinada no primeiro livro, que aqui é tratada com um pouco mais de respeito, né? Era o mínimo que eles podiam fazer. E também a gente tem mais momentos abordando essa relação do Ari com o irmão. A viagem que ele tem com o pai, até, né, para encontrar com o irmão, que é um momento muito legal também do livro. Esse encontro dele com o pai, e dirigindo junto e andando junto. Até o momento que chega, né, dele conversando com o irmão. Outro momento muito forte, assim, uma das coisas mais legais que eu li em muito tempo, sobre como o relacionamento deles... A gente cria tanta expectativa sobre o que vai acontecer nessas conversas. A gente acha que vai ter uma redenção, ou a gente acha que vai ter uma coisa, né, mais profunda, mas às vezes as pessoas só são quem elas são, né? Não são o que a gente espera. Eu imaginava que o irmão ia ser assim, com perdão da palavra, um cuzão. E ele superou as minhas expectativas no quanto era possível ele ser péssimo. E ele foi pior ainda. A gente esperava o pior e ele entregou muito além do pior.
Exatamente. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso faz sentido para a obra. O fato de não humanizá-lo, não acontecer o perdão, é muito importante, principalmente com o que aconteceu no primeiro livro, né? O ato de transfobia dele. Eu acho que se ele tivesse tido uma redenção nesse segundo livro, eu não iria ficar satisfeito. Eu gostei da forma como foi abordado. O irmão, de fato, é uma pessoa ruim e ele vai pagar pelos erros dele até o fim. Até o tipo da escrita que é um pouco mais naturalista, né? Que evita meio que maniqueísmo. Então a gente não tem necessariamente um vilão. Ele é quem ele nunca foi mostrado pra gente de uma forma diferente. Tem as memórias do Aristóteles, mas como a gente disse, ele era muito criança, então... E o irmão dele também era muito mais novo. Mas eu também acho isso não somente condizente com a realidade, mas até responsável, assim, sabe? Eu só vou dizer que um dos trechos que eu mais amo no segundo livro e que me emocionou muito, muito, muito mesmo, não sei se vocês lembram, mas é a pintura, o poema atrás da pintura. Olha, é a coisa mais crua e triste e poética, sabe, que o livro traz. E vira e mexe eu revejo esse poema de tão forte que foi para mim. É uma das partes marcadas do meu livro, que eu já revisitei algumas vezes. É bem no inicinho, assim, do livro, na página 107, se eu não me engano. E aí Aristóteles e Dante estão viajando e eles param em um determinado local e tem uma galeria e tem uma mulher que está com as pinturas. A pintura mexe muito com Dante, e aí ele tem uma conversa com a mulher que está com a pintura, e aí ele leva a pintura para casa, e tem um poema na pintura, e é um poema do filho dela. E aí acaba abrindo um outro debate, e um outro assunto que o livro traz, que é a epidemia dos anos 80 da AIDS e das infecções com o vírus do HIV. Foi um assunto que mexeu muito com a nossa comunidade, principalmente nos anos 80, e aí a gente tem esse background no livro, e o filho, inclusive, né, o artista, ele morreu justamente por causa das complicações da doença. Então é um trecho muito lindo, é muito triste, existem umas questões ali bem existenciais, bem políticas, né, sobre o que é amar uma pessoa que pela sociedade você não deveria amar. De fato, é uma das minhas partes favoritas assim, da obra. E quando ele fala no final do poema, um homem que ama outro homem não importa, porque não é um homem, suas pinturas e seus poemas e o que quer que ele diga ou sinta não importam. É nisso que as pessoas acreditam, mas é mentira. Eu não acredito em nenhuma dessas mentiras, por isso me tornei artista e poeta, para pintar e escrever coisas que importam, mesmo que apenas para mim. E é só isso que importa. Isso é lindo, 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 lindo. Dear Ari, I miss El Paso. I think about it all the time, and I think of you. Dear Dante, sorry I haven't written. Maybe keeping things inside is just the way it has to be. I can't do this. Dante. Agora, chegando aos cinemas em 2023, a gente vai ter uma adaptação cinematográfica do primeiro livro. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo está sendo dirigido por Ait Alberto, que é responsável pela direção e pelo roteiro adaptado do livro. Lin-Manuel Miranda, que também narrou os audiolivros, como eu disse, está presente aqui como um dos produtores do filme, que conta com Max Pelayo como Aristóteles e Reese Gonzalez como Dante. O elenco também é composto por outras pessoas, até bem conhecidas. Eu fiquei surpreso, porque para mim esse filme era um pouco mais underground. Eugênio Derbez, Eva Longoria, Isabela Gomes e Kevin Alejandro. O filme está previsto para chegar aos cinemas em 9 de novembro, mas eu vi que adiaram, né, para a próxima semana, para uma semana depois. E nada é confirmado, nem o 9, nem o 16. A informação que a gente vai recebendo, que a gente vai encontrando, porque é difícil encontrar, né, informação
sobre Aristóteles e Dante. Toda a informação que chega, a gente passa, mesmo que seja um rumor. A gente faz questão de botar ali, né, que não há nada confirmado. A primeira informação era dia 9, que foi a Ait que deu essa informação em uma live. E aí, semana passada, eu acho que foi, ela falou também em live dia 16. E a menina que tava na live com ela corrigiu e disse, não, mas é dia 9. Aí a gente começou a procurar, né, nos sistemas de ingresso e tudo mais, pra descobrir. E aí a gente viu que, a princípio, a estreia tá pro dia 16. E a Imagem Filmes não faz nada. É a Imagem Filmes, né, que é responsável pela distribuição aqui. É, a Imagem Filmes. Eles não fazem nada, mas pelo que eu percebi, eles focam em divulgar só um filme, que é o que tá prestes a estrear. Então eu imagino que a divulgação vai começar no início de novembro. Intancável essa demora, cara. Mas enfim. Quais são as expectativas de vocês pro filme? Porque, assim, eu já fico um pouco desconcertado, porque provavelmente, se a gente tiver uma continuação, vai ser estranho, porque esse filme foi gravado, eu acho que final de 2021, se eu não me engano, e a gente já tá em 2023. Se ele for um sucesso, a gente vai ter uma continuação que provavelmente seria gravada ano que vem, mas os atores já estão bem diferentes, né, considerando que o segundo livro começa justamente no momento que o primeiro acaba. Então, quais são as expectativas de vocês pro filme e vocês acreditam que vai ter uma continuação? Olha, eu tô muito animada pro filme, né? Desde o momento que eu terminei de ler e eu descobri que esse filme já tava gravado, que já tinha sido apresentado em festivais e tudo mais, eu fiquei doida. Eu catei na internet inteira, porque eu pensei, tem que ter esse filme em algum lugar. E aí, quando eu descobri que simplesmente não tinha, a gente começou a fazer campanha. E aí, eu e os outros 3 fãs de Aristóteles e Dante que tinha no meu Twitter, começamos a falar sobre. Foi aí que a gente decidiu criar a página e divulgar aqui, né? Pra ver se a gente conseguia ter força, ter voz pra tentar trazer em algum stream e tudo mais. Quando a gente descobriu que ia ser lançado nos cinemas, a gente surtou. Então eu tô, assim, com as expectativas lá em cima. Eu desinstalei meu TikTok porque no dia que lançou nos cinemas lá, começou a ter muito spoiler. Eu acho que tinha uma conta que tava postando, assim, todos os pontos-chave do filme a pessoa tava postando. Aí eu digo, eu não posso ver em partes, que já tá me destruindo. Eu vou esperar pra ver todo, né? Eu acho que ela captou muito bem a história, porque toda a crítica tá falando, né, que o filme tá incrível, que os meninos estão atuando e estão dando vida, assim, perfeitamente pro Ari e pro Dante. Então, realmente, assim, ó, eu espero não me decepcionar, mas eu tô com as expectativas lá em cima. E quanto à continuação, eu não acredito numa continuação, sendo sincera, assim. Também pela questão do envelhecimento dos atores e tudo mais, mas porque pelo filme ser independente, assim, e os números não estarem sendo tão bons nos Estados Unidos, eu acho muito difícil. As minhas expectativas também, elas são as melhores possíveis, sabe? Eu já falei isso aqui, eu virei muito fã da diretora do projeto, eu acho incrível. Os meninos, então, eles parecem que saíram dos livros direto pra tela, assim. E o que a gente tem visto nas críticas, nós temos buscado, nós temos lido e passado isso para os seguidores da página, as críticas elas nos deixam com as expectativas lá em cima. Então, assim, poder ver toda essa beleza na tela do cinema vai ser uma experiência única. E eu também não acredito em continuação, infelizmente. Eu sou muito fã assim, de cinema independente. O filme é um filme independente. Não acredito, não vejo isso hoje. E tá tudo bem também. Eu acho que a história ela é intimista. Eu acho que ela tem tudo a ver com um cinema independente. Lógico que se tiver também, eu vou estar divulgando. A gente vai estar completando, né, João? Como uma realização de um sonho, assim. Mas hoje eu não acredito. E não fico triste também por isso, não. Eu acho que o primeiro filme e o único filme vai ser lindo e ele vai ser único e vai viver nas nossas cabeças por muitos e muitos anos. Eu só espero conseguir assistir no cinema, né? Porque aqui onde eu moro, a princípio, não vai ter. Eu já tô planejando viajar, né? Numa quinta-feira, vou largar o meu trabalho porque eu quero ver na estreia. Por aqui também. Por aqui eu já falei que eu vou. Já tá todo mundo sabendo. Quinta-feira eu vou estar indo moro em Minas. Eu vou estar indo pra BH e acredito que em BH tenha. Vou assistir lá com certeza.
prestigiar. Eu procurei um cinema aqui da região também, 500 quilômetros quase da minha cidade. Enfim, é isso. A princípio eles vão passar. Eu não sei, eu acho que eu indico isso também pros... Eu não sei quando a gente vai tá disponível o podcast, mas eu indico para as pessoas fazerem isso. Porque já que a Imagem Filme não tá divulgando, bora a gente correr atrás. Eu tenho medo porque aqui em João Pessoa não, eu não moro em João Pessoa, mas eu moro próximo a João Pessoa. Normalmente a Cinépolis daqui sempre tem esses lançamentos, mesmo que seja tipo uma sessão de 8h30 da noite, mas normalmente sai. Se não tiver, eu vou ficar muito triste, cara. Eu tenho também grandes expectativas pro filme. Desde que lançaram as primeiras fotos, que eram eles na piscina e tal, eu fiquei muito mais animado. Eu queria muito uma continuação, eu não vou mentir. Mas eu também não tenho muita expectativa, né? Tanto pela demora do projeto, quanto pelo fato de bilheteria mesmo. Ainda influencia bastante a questão da greve dos roteiristas e dos atores, então a galera não pode nem fazer muita campanha. Basicamente, a campanha de Aristóteles e Dante do filme é a Haiti, por aí, fazendo live e estando em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo pra tentar divulgar o filme, porque os atores não podem fazer nada. Fica, né, dessa questão, dessa tristeza aí. Se a greve pelo menos acabasse, agora, nesse momento, ainda a gente poderia conseguir um pouco mais de divulgação, mas não tem nem previsão. E eu acho que é aí que entra o papel dos fãs. Tá nas nossas mãos divulgar tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente engaja, tudo aquilo que a gente acredita. Então a gente, enquanto página, nós estamos sempre criando movimentos para os seguidores nos ajudarem. Fica esse convite também, mediante a sua possibilidade, se você puder, quem estiver ouvindo, ir prestigiar esse filme nos cinemas, perto da sua casa, perto da cidade onde você mora. A gente precisa disso. Não só Aristóteles precisa disso, mas toda obra LGBTQIA+, precisa disso. Hoje a gente tem visto o impacto dessas obras no stream, mas a gente precisa levar isso para as telas do cinema. Então é um pequeno movimento e a gente vai colher muito mais no futuro, eu tenho certeza. E bom, esse foi o episódio sobre Aristóteles e Dante, a duologia de livros que está prestes a estrear no cinema. E antes de finalizar, eu gostaria de uma recomendação de vocês dois. Pode ser um livro, uma série, um filme, mas algo que vocês acham que todo mundo tem que conhecer. Pra mim, né, como tu disse lá no início, Heartstopper foi a porta de entrada, né, pra coisas mais pesadas. E desde então eu não consegui voltar a ler e a consumir nada que não tivesse representatividade LGBT. Então eu acho que é uma série muito importante, né, Heartstopper. E os romances da Alice também são incríveis. Eu indico muito Sem Amor, pra mim é o melhor, né, dos romances dela. Eu amo muito Sem Amor, então eu indico Sem Medo. Acho que é uma leitura muito importante e dá muita visibilidade pro pessoal aroense, né? Então acho importante a leitura. Eu amo esse livro, amo esse livro, também é o meu favorito da Alice. Eu acho que a gente percebe a evolução da escrita dela. Nossa, eu sou apaixonado. Quem não leu tem que ler esse livro, ele é incrível. Eu vou indicar uma conterrânea minha, bastante polêmica também, que é a Carla Madeira. Ela é escritora, ela é mineira, e os livros dela assim, são fantásticos, é de uma crueza inimaginável. Carla, eu sou um grande fã seu, e eu acho que todo mundo deveria se aventurar, sabe, nas histórias dela, e eu percebo que quando você lê um livro dela, você não sai o mesmo. Ela é autora, né, de Tudo é Rio, ela é autora de Véspera, Natureza Selvagem, então eu gosto muito dela. Eu também gosto muito do Pedro Ruas, né? Ele lançou agora O Mar Me Levou a Você. Eu comecei a ler, ainda não terminei. E ele já tem mais outros 2 livros também lançados. Enquanto Eu Não Te Encontro, eu amei do início ao fim também. E é brasileiro, nordestino. Amo. Incrível. Então a gente gostaria muito de agradecer novamente a vocês pelo papo, foi maravilhoso. Para finalizar, só onde o pessoal pode encontrar vocês, as redes sociais, tanto as pessoais, se vocês quiserem, quanto a do portal. A gente tá
no Twitter como Aridante Brasil e no Instagram como Aridante Brasil também. É o mesmo lance nos dois. Tá? A gente tem Instagram e Twitter. A gente posta todas as informações que a gente recebe, que a gente tem algum contato com o pessoal da página oficial. E aí a gente repassa tudo, tenta traduzir o mais rápido possível, né? A gente convida todo mundo a acessar a página, além da Jan e eu, né? A gente tem o Marcos e a Nala. O que move a gente é esse carinho mesmo pela obra, e a gente tem construído essa plataforma muito bonita. A gente fala sempre isso, né, Jan? Quando a gente está conversando, que a gente tem muito orgulho, assim, da maneira como a página está crescendo, de forma natural, orgânica, os fãs acompanhando, comprando as nossas campanhas. Então tá tudo muito bonito. E tá dando certo nosso objetivo, né, que era panfletar Aristóteles e Dante. Tem muita gente chegando que não sabia que o filme ia ser lançado, gente descobrindo que tem um segundo livro, gente descobrindo que no segundo livro as polêmicas são vistas por outro ângulo, dando oportunidade de novo, né, pra história, por causa que tinham cancelado por vários motivos, enfim. E aí dando oportunidade pra essa história que é tão bonita, né, apesar de ter passado por esses problemas. Pois é, eu inclusive vejo muitas novidades por vocês no Twitter. Às vezes eu tenho muita preguiça de pesquisar e é muito ruim encontrar alguma informação de verdade, assim, sobre a adaptação. Então, obrigado pelo trabalho de vocês, de verdade. Isso me alegra muito. E só relembrando que o LDMC tá nas redes sociais, novamente, como @LDMCpod, tanto no TikTok quanto no Instagram. Se você curtiu o episódio, não esquece de indicar pros amigos, e se não curtiu, não esquece de indicar para os inimigos. Obrigado, Jana. Obrigado, Manu. E até o próximo episódio. Valeu!